Numa época de opressão e desespero, o povo hebreu clamava por libertação nas terras do Egito. Após 400 anos de dura escravidão, nasceu Moisés, o escolhido de Deus que mudaria o quadro dessa história. O faraó, vendo que o povo se multiplicava cada vez mais, e temendo o povo, ordenou que todo bebê macho fosse morto, para impedir o crescimento do povo. Então Joquebede, mãe de Moisés, não podendo mais esconder o menino, pegou um cesto, colocou o menino e colocou o cesto no rio. Miriam, sua irmã, ficou escondida acompanhando para ver onde o cesto iria. Nesses mesmo dia, a filha de Faraó desceu para se banhar no rio com suas servas e viu o cesto. Então ordenou que o pegassem. Quando ela viu que era um menino hebreu, o chamou de Moisés, porque das águas o tinha tirado. Miriam, vendo que seu irmão não corria perigo, se aproximou e disse: "Posso chamar uma ama de leite para amamentar e cuidar do menino?" A princesa permitiu. Então Miriam foi chamar sua mãe Joquebede. A princesa também lhe pagou um salário pelo trabalho. Assim Deus livrou Moisés da sentença de morte do rei. Quando Moisés desmamou, foi levado ao palácio para aprender toda a ciência, tecnologia e crescer como um egípcio. Um dia Moisés viu que um egípcio espancava um hebreu. Ele também percebeu que não havia mais ninguém ali. Então, movido pela raiva, feriu e matou o egípcio. Temendo ser descoberto, fugiu para o deserto até chegar em Midian, onde conheceu Jetro, o sacerdote e futuro sogro. Morando Moisés ali, virou pastor de ovelhas. Um certo dia Moisés estava pastoreando e chegou ao monte do Senhor em Horebe. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Se aproximando para ver a sarça, a voz de Deus lhe falou: "Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa." E acrescentou o Senhor: "Tenho visto como meu povo tem sido maltratado no Egito. Ouvi seu pedido de socorro e desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Vou enviá-lo ao faraó para libertar o meu povo." Disse Moisés: "Quem sou eu para falar ao faraó?" Disse Deus: "Eu estarei com você." Então Moisés falou: "Quando eu falar ao povo, vou dizer que o Deus dos seus antepassados me enviou?" Respondeu o Senhor: "Diga que o eu sou o que sou me enviou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim será o meu nome para sempre." Moisés então se despediu da sua família e retornou para o Egito obedecendo à voz do Senhor. Atravessando o deserto na volta, seu irmão Arão veio encontrá-lo a mando de Deus. Assim Moisés falou ao povo as palavras do Senhor. Esse é um relato divino sobre o que aconteceu quando o faraó não atendeu o pedido de Moisés para a libertação do povo hebreu da escravidão. Disse o Senhor a Moisés: "Estende a tua mão sobre o rio e as águas se transformarão em sangue." Imagine o choque e o horror dos egípcios vendo as sagradas águas do rio Nilo, a fonte da vida no Egito, se tornarem morte, já que o rio Nilo era considerado uma divindade para eles. Mesmo assim, o faraó não os deixou ir. A segunda praga foi a invasão das rãs. Elas inundaram o Egito. Elas saíram dos rios e lagos e cobriram tudo como uma massa repugnante. O Egito estava mergulhado no caos. A deusa Héquete para eles representava a fertilidade. Mas com essa praga, Deus provou para todos ser maior do que ela. Pois as rãs cobriram o Egito a mando de Deus, pois Faraó não quis libertar o seu povo. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Arão feriu o pó da terra, que se transformou em piolhos. Eles infestaram o solo e as pessoas, trazendo desconforto, já que para os egípcios isso representava impureza. Os magos do Egito tentaram reproduzir pelo seu deus Tote, mas reconheceram e disseram: "Isso é o dedo de Deus." Assim Deus começou a trazer juízo ao Egito. Na quarta praga, o Egito foi então invadido por um grande enxame de moscas. Simplesmente, não havia refúgio contra os insetos que contaminaram tudo. Nessa praga, os egípcios perceberam que enquanto eles sofriam, Deus livrava os hebreus, o seu povo, o qual não foi atingido por nenhuma praga. A quinta praga trouxe grande prejuízo aos egípcios. Seus gados e animais foram atingidos por uma peste mortal. Enquanto isso, os rebanhos israelitas permaneciam intactos. Assim, a economia no Egito estava em ruínas.
Deus provou ser soberano mais uma vez quando Apis, o deus sagrado dos rebanhos, e Hathor, deus a vaca celestial dos egípcios, não puderam fazer nada por eles. A sexta praga foi ainda mais forte. Feridas dolorosas cobriram o corpo dos egípcios, enquanto os hebreus permaneciam ilesos. Nessa praga, Deus mostrou seu grande poder aos egípcios e confrontou a deusa Ísis, que para os egípcios era a deusa da magia e da medicina antiga, a qual não pode trazer cura ou fazer algo pelos egípcios. O coração do faraó continuava endurecido e não quis libertar o povo. Então Deus enviou a sétima praga. Do céu, uma forte tempestade de granizo e saraiva devastadora caiu sobre o Egito, destruindo colheitas e propriedades, inclusive a cidade do faraó, Pi-Ramsés. Dessa vez, Deus fez cair por terra a divindade Nut, considerada a deusa do céu e criadora do universo para os egípcios, mostrando que o Senhor é o verdadeiro Deus criador e tem todo o controle dos céus e da terra em suas mãos. O faraó, mesmo assim, negou novamente o pedido de Moisés da libertação do povo. Então foi anunciada a oitava praga, que começou com uma enorme nuvem de gafanhotos que devorou tudo o que restava das plantações egípcias. A fome e a desolação se espalhava rapidamente sobre toda aquela terra. Deus confrontou então a Sete, divindade do Egito responsável pela seca e destruição, mostrando que ele é quem detém o controle de tudo. Quando se passou os gafanhotos, uma escuridão densa cobriu toda a terra do Egito, dando início à nona praga. A praga foi tão densa que se podia sentir na pele a escuridão, trazendo desespero e agonia ao povo egípcio. Por 3 dias eles ficaram em pura escuridão. Os egípcios acreditavam que Ra, o deus Sol, em sua crença, poderia livrá-los. Porém, nada pode fazer contra o infinito poder do Deus vivo dos hebreus. Por fim, Deus falou para Moisés que os israelitas deveriam passar sangue de um cordeiro nos umbrais das suas portas, para se livrar do pior que estava por vir. Na 10ª praga, o anjo da morte passeou por toda a terra do Egito, matando todo o primogênito, desde o filho do faraó até o filho da escrava. Assim Deus mostrou ao faraó que nem mesmo ele, que se considerava uma divindade, o Horus vivo na terra, tinha poder contra a vontade e o poder de Deus. Depois de toda a destruição do Egito pelas pragas e perder seu primogênito, o faraó finalmente libertou os hebreus e os despachou com muitas riquezas por todo o seu trabalho escravo. As 10 pragas do Egito foram um testemunho do poder e fidelidade do Senhor, o qual revelou ao patriarca Abraão, mas cumpriu libertando os israelitas da opressão do Egito e seguiram livres rumo à terra prometida. Em tempos antigos, nas margens do Mar Vermelho, uma nação se encontrava à beira da liberdade. O povo de Israel, libertado por Deus através de Moisés, enfrentava uma encruzilhada decisiva, pois o faraó tinha se arrependido de ter libertado o povo da escravidão. Então convocou todo o seu exército e foi atrás do povo para os obrigar a retornar ao Egito, a fim de serem novamente escravos. Com todo o exército do faraó na sua retaguarda e o grande mar à sua frente, os israelitas se encontravam em um beco sem saídas, lutar ou morrer no mar. Então o povo começou a murmurar: melhor seria morrer no Egito como escravos do que morrer nesse deserto. Então Moisés respondeu ao povo: fiquem firmes e vejam o grande livramento que o Senhor vos dá hoje, pois nunca mais vocês verão esses egípcios que vocês estão vendo agora. Moisés começou a clamar a Deus e Deus lhe disse: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e estende a tua mão sobre o mar. Então soprou o Senhor um forte vento sobre as águas, e o mar se abriu, e a terra ficou enxuta para o povo atravessar. E o anjo do Senhor que estava à frente do povo passou para trás e ficou entre o povo e os egípcios, como uma coluna de fogo para iluminar a travessia do mar, e para os egípcios, como uma coluna escura, impedindo de o exército avançar contra o povo. O povo começou a atravessar o Mar Vermelho. Mais de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O povo de Deus marchava através das paredes de água, e suas esperanças ficavam renovadas à medida que avançavam em direção à liberdade. No entanto, quando o povo já estava no meio do mar, o anjo do Senhor passou adiante do povo, liberando a passagem no mar para o exército egípcio. Assim, o exército começou a atravessar o mar, perseguindo o povo.
Faraó e seu exército estavam sedentos por vingança. Quando o povo terminou de atravessar, o exército do Faraó estava no meio do mar. Então disse Deus a Moisés: estende novamente a tua mão sobre o mar. Moisés obedeceu, e as águas se fecharam, engolindo todo o exército do Faraó. Assim, Deus derrotou todo o exército do Faraó, quando perseguiam o povo de Deus na travessia do Mar Vermelho. Foram engolidos de uma única vez pelas grandes ondas, quando o mar se fechou. Vendo o povo que estava livre da ameaça egípcia, começaram a glorificar a Deus pelo grande milagre e livramento que ele, com seu infinito poder, tinha realizado. Então Miriam, irmã de Moisés, cantou ao Senhor, e todo o povo celebrava sua liberdade recém-encontrada. A travessia do Mar Vermelho se tornou um testemunho de esperança e fé, nos lembrando que, mesmo diante dos maiores desafios, o Deus Todo-Poderoso sempre está presente, basta crer. Após a libertação da escravidão no Egito, o povo de Israel enfrentou um desafio monumental. Uma jornada atravessando o deserto para enfim chegar à tão sonhada Terra Prometida. Mas antes de possuírem a terra de Canaã, Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para lhe entregar os mandamentos que irá reger a nação no caminho da obediência. Subiu Moisés ao Monte Sinai, que estava coberto pela glória de Deus, e ficou por 40 dias no monte. O próprio Deus escreveu com seu dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e os entregou a Moisés. Passados os 40 dias, o povo ficou impaciente e procuraram Arão para saber sobre Moisés, achando que ele tinha morrido no monte. Pediram a Arão para fazer deuses para guiar o povo pelo deserto. Descendo Moisés do monte, viu que o povo tinha se corrompido. Então pegou as tábuas de pedra e quebrou no pé do monte. Pegou o bezerro de ouro que Arão tinha feito com os pendentes e joias que o povo lhes tinha levado e lançou no fogo. Então Moisés disse ao povo: quem é de Deus, venha até mim. E os que rejeitaram ao Senhor morreram ao fio da espada pelos levitas, cerca de 3.000 homens. Durante toda a jornada do povo no deserto, uma nuvem no céu os cobriam durante todo o dia para livrar do sol, e durante a noite uma coluna de fogo iluminava e direcionava por qual caminho deveriam seguir. Um dia o povo teve sede e murmuravam no deserto. Ao encontrar águas em Mara, as águas eram tão amargas que não se podia beber. Moisés pegou um galho de árvore e jogou nas águas, que se tornaram doce. Assim Deus operou mais um milagre no deserto. Por estar sempre na presença de Deus, certa vez Moisés veio falar ao povo, e a glória de Deus estava sobre seu rosto, de forma que o povo via resplandecer. Então o povo sentiu ciúmes de Moisés e também queria falar com Deus. Então o Senhor ordenou que o povo se preparassem e jejuassem, para que pudessem subir ao pé do monte. Quando chegou o dia, o povo não suportou a glória de Deus. Nuvens e fumaça, relâmpagos, trovões e som de trombetas saíam com grande estrondo, e o povo temeu e recuou. Outra vez o povo teve sede no deserto. Moisés clamou a Deus e ele lhe disse: falai à rocha perante toda a congregação, e ela lhes dará água. Moisés, estando irado pela murmuração do povo, que contendiam com o Senhor, pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes. E saiu muita água, e o povo bebeu. Porém o Senhor disse a Moisés: por que não crestes em mim para me glorificar perante o povo? Tu não entrarás na terra, nem essa geração rebelde. Chegando próximo à terra prometida, Moisés enviou espiões para ver a terra. Eles viram que era boa, mas também viram que as cidades da terra eram fortemente armadas, com grandes muralhas, e que era terra de gigantes. O povo temeu mais uma vez e murmurou. Assim Deus se irou contra o povo e os condenou a morrer no deserto, pois depois de tantos milagres e maravilhas do seu infinito poder, e como com forte braço os livrou da escravidão do Egito, o povo não creu na promessa. Apenas Josué e Calebe creram e confiaram no Senhor. Depois dessas coisas,
o Senhor ordenou que Moisés ungisse a Josué para liderar o povo e possuir a terra de Canaã. Chamou o Senhor a Moisés para o Monte Nebo, onde morreu aos 120 anos, e o próprio Deus o sepultou.